O pecado humano e a graça de Deus nas cartas de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos uma pequena série que estou fazendo sobre a estrutura básica da teologia de Paulo a partir do livro Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, escrito por Frank Tillman, ok? Uma excelente, teologia do Novo Testamento, ainda que eu não concorde com tudo que o autor diz, bem interessante para aguçar aí a nossa curiosidade teológica e o nosso conhecimento dos debates aí em relação à teologia do Novo Testamento. Esse é o penúltimo vídeo desta série, onde ele vai fazer mais ou menos assim um panorama resumido, mais geral, desses dois temas, do pecado e da graça de Deus nas cartas de Paulo. Então, sem mais delongas, o Frank Tillman diz o seguinte: Paulo acredita que a solução para muitos dos problemas dos quais trata em suas cartas é uma compreensão mais clara da pecaminosidade e da resposta graciosa de Deus a ela na história por meio de Jesus Cristo. A falha em perceber a pecaminosidade humana, comum tanto a judeus quanto a gentios, e da necessidade comum que todos têm da justificação pela fé em Jesus Cristo, está subjacente às distinções que Pedro, Barnabé e o povo de Tiago fizeram em Antioquia, e que os judaizantes apresentaram na Galácia. Portanto, Paulo contrapõe-se aos seus oponentes na Galácia da mesma forma que se opôs a Pedro em Antioquia, ou seja, ao lembrá-los de que nenhum judeu consegue guardar a lei, e que tanto judeus quanto gentios entram em um relacionamento correto com Deus somente fundamentados na fé e como resultado da graça de Deus. Veja Gálatas 2, versos 15, 16, 21, capítulo 3, versos 10 a 14, capítulo 5, verso 4. Lembrando que a lista de todos os textos bíblicos que ele cita estará no link abaixo na descrição, que você vai poder acessar se você quiser, de alguma maneira, se aprofundar no estudo dos termos bíblicos aqui, dos textos bíblicos, de acordo aí com o seu desejo, ok? Então assim, o Frank Tillman inicia esta subseção falando uma coisa que eu concordo, que muitos dos problemas teológicos se resolvem com uma compreensão clara do pecado de um lado e da graça de Deus do outro, sem problema nenhum. Entretanto, eu creio que o Frank Tillman faz uma aplicação extremamente perigosa desta discussão quando, por exemplo, ele atribui a Pedro, Barnabé e os de Tiago a mesma heresia lá que existia entre os Gálatas e que Paulo combatia todo esse pessoal aí como quem combatia esses hereges legalistas judaizantes. Especialmente com a implicação que isso tem de que, por exemplo, Pedro e o próprio Barnabé, discípulo ali de Paulo, companheiro de Paulo e etc., que o ajudou, inclusive, provavelmente aí na confecção de cartas do Novo Testamento e tal, tinham, como convicção teológica esta heresia que Paulo combate fortemente entre os Gálatas. Veja que isso é muito problemático e perigoso. É claro que a gente pode defender que em um contexto determinado, Pedro e Barnabé foram dissimulados, se deixaram levar pelo pessoal que realmente era herege da circuncisão e coisa assim. Herege, inclusive, até essa também é uma ampla discussão, porque para nós que aceitamos o Novo Testamento, esta questão fica bem pacificada, ali no Concílio de Jerusalém, e em vários contextos aí o Novo Testamento vai nos colocar como pessoas que a partir da fé em Cristo têm a circuncisão do coração, e isso torna a circuncisão física ali que era praticada entre os judeus completamente irrelevante. E o que tem valor não é circuncisão nem incircuncisão, mas o ser nova criatura pela fé tal, e etc. Com tudo isso a gente concorda, mas enquanto aquele debate estava acontecendo no início da era cristã, é meio complicado, porque esse pessoal da circuncisão se apoiava na própria palavra de Deus, na própria revelação, na própria história do povo de Deus, desde a aliança de Deus com Abraão e etc., para falar da necessidade da circuncisão. Então, a questão assim desse pessoal ser herege também, obviamente, era uma ampla discussão no Novo Testamento, no período inicial ali, quando o Novo Testamento foi produzido.
E a gente precisa ter um pouco de cuidado assim, porque ainda que o Pedro e Barnabé e etc. tenham errado em relação a um ponto, a um momento histórico, em relação a uma circunstância e etc., não pode-se dizer que eles mantinham a compreensão que é a compreensão que Paulo, de alguma maneira, combate na carta aos Gálatas. Se assim fosse, nós teríamos, por exemplo, escrevendo o Novo Testamento, o Paulo que prega o evangelho verdadeiro e o Pedro que é o herege, que é judaizante, que é legalista e etc e tal. E aí a implicação é que deveria haver, inclusive, uma divisão dentro do Novo Testamento. O que Paulo diz é correto, o que Pedro diz é errado. E se assim não é, então eu acho que é um pouco descuidado da parte do Tillman colocar as coisas nesses termos. Também existe uma questão extremamente profunda e complexa dentro dessa discussão que tem que ver com a nova perspectiva sobre Paulo, que assim, olha, que geralmente o teólogo reformado e etc., ele vai pintar o judaísmo lá do primeiro século como extremamente legalista e tal, e como Paulo trazendo uma visão absolutamente nova de que ninguém consegue guardar a lei, então a justificação é pela fé. Entretanto, já pelos estudos da nova perspectiva de Paulo, e ainda que a gente não concorde com tudo que a nova perspectiva de Paulo diz, e eu como adventista não concordo com tudo que eles dizem, a gente precisa reconhecer na nova perspectiva sobre Paulo avanços históricos e inclusive exegéticos em relação ao paradigma, vamos pensar assim, né, calvinista, reformado e etc., que realmente colocam o quadro desta discussão de uma forma muito mais complexa. Os judeus também atribuíam a sua capacidade de guardar a lei, não por si mesmos, mas pela aliança que Deus fez com eles, né? E inclusive com toda a mediação do ritual do santuário que existia para a expiação dos seus pecados. Então a relação do judeu com Deus também era uma relação de pacto, também era uma relação de graça e que deveria gerar a obediência à lei, que inclusive é o mesmo paradigma dentro do qual o cristão deve viver. É uma relação de nova aliança, é uma relação de redenção que deve nos conduzir à conversão, ao novo nascimento, a uma nova vida em Cristo, que tem todas as implicações de que eu era um rebelde contra Deus, escravo do pecado, e agora sou fiel a Deus, ainda que não seja perfeito, tal, e etc. Então, as estruturas básicas, elas são as mesmas, é o que a nova perspectiva sobre Paulo traz, e nesse ponto eu concordo, ainda que a nova perspectiva sobre Paulo coloque que Paulo rompe com a guarda do sábado, a questão das carnes imundas e etc., e a questão da circuncisão. Aqui Paulo rompa com a questão da circuncisão é ponto pacífico, e em relação às carnes imundas e ao sábado é uma ampla discussão que eu particularmente discordo da nova perspectiva sobre Paulo, e também não concordo com a visão, né, calvinista, reformada, de que simplesmente a discussão é, já que existe uma incapacidade de guardar a lei, a salvação é somente pela graça. É fato que nenhum de nós consegue ser perfeito diante da lei, mas também é fato de que Cristo, através da graça, nos conduz à harmonia com a lei de Deus no amor, na fé e na obediência aos mandamentos de Deus, de uma forma geral, ainda que Cristo não nos torne, antes da glorificação, absolutamente perfeitos. Então, é boa a introdução do Frank Tillman, porque traz elementos interessantes e importantes para a gente discutir e pensar, mas a gente não pode ler isso aqui e achar que o que ele está falando aqui é historicamente e exegeticamente, biblicamente acurado. Essa é uma visão extremamente resumida, extremamente enviesada, e se a gente for discutir só esse primeiro parágrafo aqui extensamente, a gente vai gastar os próximos 10 anos do nosso canal, tá bom? Para discutir essas questões da lei, da graça, da salvação, do que permanece ou não permanece em relação ao Antigo Testamento e no Novo Testamento, e etc. Continuando. Os coríntios, do mesmo modo, ficarão mais unidos se compreenderem quem são diante de Deus e o que Deus fez por ele, apesar de suas próprias inabilidades. Eles são tolos, fracos e vis, mas Cristo Jesus tornou-se para eles sabedoria, justiça, santidade e retidão. 1 Coríntios 1, versos 26 a 31. A criação de distinções entre eles com o propósito de vangloriarem-se é inapropriada, pois tudo o que eles possuem foi recebido das mãos de Deus. 1 Coríntios 4, 7 e também 11, verso 19. Então aí ele vai tratar mais ou menos deste mesmo paradigma, não mais na relação entre os Gálatas, né, e Paulo, mas na relação entre os coríntios e Paulo. Aí ele vai falar que os
coríntios eram fracos, eram débeis, eram pecadores, mas Cristo realizou por graça algo que pudesse de alguma maneira transformar a vida deles e redimir a vida deles e tal. E não adianta querer ficar criando panelinha dentro da igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, devemos ser todos de Cristo Jesus, que é a fonte da graça de Deus em primeira e última instância. Pois o Tillman continua. Paulo trata seus oponentes da mesma forma em 2 Coríntios. A arrogante rejeição deles em relação a Paulo, porque ele nunca alcança o padrão da sofisticação retórica deles e não causa uma forte impressão, repousa em uma compreensão equivocada do que eles são e de como Deus opera. Deus escolhe graciosamente alcançar seus propósitos por meio de vasos de barro, a fim de aperfeiçoar seu poder na fraqueza. Segundo aos Coríntios 4:7 e o capítulo 12, versos 7 a 10. Essa é uma discussão muito interessante ali no contexto de 2 aos Coríntios, que é uma das cartas mais fascinantes de todo o Novo Testamento. Eu tenho uma apreciação muito especial pela segunda carta aos Coríntios. E o ponto é que os coríntios ali, aparentemente, eles revelam uma super arrogância, de que Paulo, quando ele fala nas cartas, ele parece forte, mas quando ele está presente, ele parece uma pessoa tão fraca, tão simples, tão normal. E eles comparam Paulo com, né, os superapóstolos e tal, e não sei o quê. E Paulo vai dizer para eles que eles têm que entender que, independentemente de você ter uma boa ou má retórica, você é pecador. Independente de você ser judeu ou gentil, você é pecador. Se é circuncidado ou não circuncidado, você é pecador. E tudo a gente depende da graça de Deus. E a graça de Deus pode agir no instrumento mais fraco que você possa imaginar. Então é interessante como você coloca em contraste, né, o pecado humano e a graça de Deus agindo nas cartas e tal, muito interessante. Depois ele diz assim: em Romanos, Paulo também tenta trazer cura à igreja dividida, ao lembrar aos judeus e gentios da condição de pecado que eles têm em comum e da experiência da graça de Deus que também compartilham entre si, por meio da fé na morte expiatória de Cristo. Paulo pergunta: onde está o motivo da vanglória? É excluído. Romanos 3:27. Então, um interessante resumo, né, da questão da graça e do pecado na carta aos Romanos. Tá todo mundo dividido, um é judeu, outro é gentil, outro é gentil, um entende de uma forma, outro entende de outra, mas é todo mundo pecador e todo mundo tem fé na graça de Deus porque Cristo morreu por nós e no fato de que Cristo morreu por nós. Então ninguém tem do que se orgulhar. Então, por exemplo, a experiência da salvação no contexto da igreja cristã não pode tornar a igreja uma entidade moralista que se sente acima de tudo e de todos para colocar o dedo na cara dos pecadores e da sociedade e da política e disso e daquilo, porque nós cristãos somos muito melhores. Não, nós não temos do que nos vangloriar. Somos todos pecadores, salvos pela graça de Deus, e qualquer motivo de glória humana, né, é vã e deve ser excluído, ok? E por fim, no último parágrafo, Tillman escreve assim: Paulo, mais tarde em sua carreira, à medida que enfrentava outros problemas, continuou a encarar a graça de Deus como conceito central na expressão do Evangelho. Em Colossenses, quando se defrontava com o argumento de que a morte de Cristo não era suficiente para lidar com o pecado até o último dia, ele afirmou que Deus, por meio da morte de Cristo, havia perdoado gratuitamente os cristãos. Quando se defrontou com o desânimo, principalmente entre as igrejas gentias da Ásia, Paulo em Efésios lembrou-os dos efeitos mutiladores do pecado e do suprimento generoso da graça de Deus que eles receberam, apesar do pecado. Nas cartas pastorais, quando se defrontou com uma forma obscura de gnosticismo, Paulo resumiu o Evangelho em termos da pecaminosidade, da inabilidade e da resposta graciosa de Deus a esta condição. Então achei muito interessante também aí o resumo geral que o Tillman faz de cada carta, né, aos Colossenses, as cartas, vamos pensar assim, gerais aí, que Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, e as pastorais também, sempre, né, colocando assim em relevo a pecaminosidade humana e a resposta de Deus, que é a graça em Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Por mais que eu não concorde com algumas coisas que o Frank Tillman coloca, eu acho sábia essa forma de resumir os conceitos, né, de pecado e graça nas cartas de Paulo.